Bem-vindos ao Mentes com Bíblia. Deixa eu ajeitar aqui. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso devocional diário, aprendendo da palavra do Senhor, aprendendo a entender o que essas escrituras nos dizem, quais são as promessas que esse Jesus, esse Deus, esse nosso Salvador nos deixou através da cruz, através da sua palavra, através dos seus profetas, através da Bíblia Sagrada. Esse livro que tantas vezes nós colocávamos, né, lá na abertura da nossa casa como uma proteção aberta ali no Salmos 91, só que nós não entendíamos o porquê dessa palavra, o porquê que ela estava protegendo, mas nós ouvíamos outras pessoas falarem a respeito da palavra, a respeito dos Salmos 91. Então, o ouvir dessa palavra, o crer bem pouquinho, né? Essa palavra pode me proteger. Nós abríamos as nossas Bíblias ali na entrada das nossas casas e tantas pessoas têm as suas Bíblias abertas, empoeiradas na entrada da sua casa. É como se tivesse uma arma poderosa e não soubesse usar. É como um computador que nós vamos usar e nós não sabemos utilizar a potência total dele. É como um iPhone que nós utilizamos, e eu faço muito isso, utilizo ali uma porcentagem mínima, porque eu não me aprofundo no conhecimento, na habilidade, no poder, né, no que esse telefone pode me proporcionar, e da mesma forma a nossa Bíblia. A palavra de Deus é uma palavra que é viva. Nós não a entendemos, nós não a buscamos, nós não temos o conhecimento profundo, então nós não utilizamos todo o poder, tudo aquilo que Deus nos deixou através de Jesus Cristo, através dos seus profetas, através da inspiração do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que todos os livros foram escritos através de inspiração, através da voz do Espírito de Deus, através do Espírito que vem da parte do Senhor, que é um com Ele, e que muitas vezes eu já ouvi falar, a Bíblia é escrita por homens. Sim, escrita por homens inspirados pelo Espírito. Homens que utilizaram da voz de Deus, da palavra que vem do trono do Senhor, para escrever este livro precioso, poderoso, que nos mostra quem é este Deus e o poder dele, e o que ele quer fazer através de nós, e qual a nossa identidade nele, e qual o que ele pode fazer através de nós. E eu quero então falar agora, começar um estudo lá em Lucas. Os 4 primeiros evangelhos ali do Novo Testamento nos falam sobre Jesus, eles vão nos direcionar para Jesus, sobre a sua obra, sobre as promessas, sobre aquilo que foi profetizado através para ele, né, para que acontecesse através dele, para os milagres dele que aconteceram ali no tempo ali que ele, nos 3 anos e meio que ele andou levando as boas novas, o acontecimento do seu nascimento, que veio através de uma virgem. Então nós vamos estudar um pouquinho mais sobre Jesus. Nós estamos aí nos aproximando de dezembro, do Natal, então as pessoas se reúnem, ali comemoram o Natal, mas não entendem verdadeiramente, né? Claro que nós sabemos que o Natal é uma data simbólica, não há nada preciso que diga, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não há nada, na Bíblia não nos fala a respeito disso. Mas nós comemoramos essa data, que mundialmente, na verdade, é mais uma data comercial do que verdadeiramente ali a referência sobre o nascimento de Cristo, sobre o nosso Salvador. Mas nós comemoramos, nós cristãos também comemoramos essa data, onde nós nos reunimos com as nossas famílias, onde as pessoas procuram ali se reunir, deixar as suas mazelas, né, as suas encrencas de lado, aqueles que não estão verdadeiramente em Cristo e que não entendem que o perdão faz parte da nossa caminhada, o amar o próximo é mandamento, não é simplesmente, eu amo se eu quiser, não, é mandamento amar o próximo.
E isso exige um esforço, isso exige uma determinação, isso exige a presença de Deus. Porque muitas vezes um perdão só é gerado através do nosso Senhor. Um perdão muitas vezes só é gerado em nós e através de nós, através da força que vem desse Espírito de Deus, do entendimento que vem da palavra de Deus. E nós necessitamos nos aprofundar neste Cristo que veio e aqueles para qual ele veio salvar, aqueles para o qual ele veio fazer uma aliança eterna, foram aqueles que crucificaram ele, foram aqueles que colocaram ele na cruz. Eu vou orar já para nós começarmos, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre esses primeiros 4 livros aqui, esses primeiros 4 evangelhos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua presença, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que nós declaramos que só tu és o nosso Deus, que só tu podes nos transformar, Senhor, só tu podes transformar os nossos relacionamentos, só tu podes nos ajudar onde somos fracos, só tu podes nos fazer ver o invisível através da fé, ver aquilo que ainda não aconteceu, ver a porta que ainda não está aberta, a janela que não existe ainda, Senhor. Tu és aquele que pode abrir porta onde não existe porta, tu és aquele que pode abrir janelas onde não existe janela, tu és aquele que pode fazer tudo, Senhor, porque grande é o teu poder, Senhor. A tua soberania nós não conseguimos mensurar, mas um dia nós saberemos a totalidade desse teu amor, a totalidade dessa tua soberania. Hoje o que nós sabemos, Senhor, é que tu dominas sobre os céus com todo o poder, honra e glória, e que tu dominas sobre a terra também da mesma forma, Senhor. E nós te louvamos. Sê conosco, Espírito de Deus, nesse tempo de inicial aqui do nosso dia, para que nós possamos entender mais quem tu és. Nos ajuda, Senhor, a termos os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, nosso coração aberto para te vermos verdadeiramente, não só de ouvir falar, mas te vermos verdadeiramente, Senhor. E te aguardamos, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Mateus escreve direcionado aos judeus. Marcos escreve direcionado aos romanos. Lucas escreve direcionado aos gregos, aos gentios, né? E João, ele vai escrever ali um pouco mais sobre o Cristo. Ele vai abranger de uma forma maior sobre a divindade do Cristo, do poder deste Deus. E todos os livros têm, né, nesses 4 livros vão ter situações onde cada um vai narrar conforme o seu olhar, conforme a sua perspectiva, conforme a sua pesquisa. Nós vemos aqui que Mateus e João estiveram verdadeiramente ali junto com Jesus, andaram junto com Jesus. Já Marcos e Lucas foram e pesquisaram a respeito, foram e buscaram mais instruções. Só deixa eu ver uma coisa aqui sobre Marcos. Enfim. Enfim, não, agora me surgiu uma dúvida se Marcos havia andado com Jesus, mas a princípio não. Deixa eu ver aqui rapidinho. Nós devemos ter muito temor no falar sobre o Senhor. Não, a Bíblia não confirma que Marcos andou. Não, Marcos não andou com Jesus. Só para a gente não ter nenhuma dúvida. Então, continuando. Então, Marcos e Lucas pesquisaram, né? Aqui nós vamos ler aqui no primeiro versículo aqui de Lucas, que ele se propôs a escrever, né? Se propôs a buscar, né? Assim como tantos outros. E ele foi detalhadamente, né? Ouvindo ali dos discípulos que haviam
dos apóstolos que haviam caminhado ali com Jesus. Então, cada um destes 4 evangelhos aqui, eles colocaram dentro da sua perspectiva humana, mas todos eles estavam alinhados dentro daquilo que aconteceu. Então, em cada evangelho nós vamos ler, às vezes, detalhes que nós não lemos em um e que nós lemos em outro. Alguns desses livros vão ter situações a mais, como o Sermão do Monte, que tem lá em Mateus, né? E outros não terão outras situações que vão ser declaradas ali. Mas João nos escreve que não haveriam livros suficientes para declarar o tamanho, a quantidade dos milagres que Jesus fez enquanto ele andou aqui em terra como homem santo que não pecou. Então eu quero começar aqui então com Lucas, começa no primeiro versículo. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Eu quero antes ler aqui a primeira parte de Mateus, que é a genealogia. Porque nós andamos ali por Ruth, nós andamos ali por Esther, nós andamos ali por Neemias, falamos de Zorobabel, e nós andamos lá por Gênesis, né, falando ali da descendência toda. E eu quero falar um pouquinho sobre, vale a pena nós lermos aqui a descendência de Jesus. Falamos ali sobre Raabe, né? A prostituta que salvou ali os espias quando eles foram ali olhar Jericó, que é a mãe de Boaz, que é aquele que foi o que amparou ali Ruth e Noemi, que nós lemos. Então vale a pena nós levantarmos esse tema, só para nós entendermos um pouco mais o contexto de onde que vem Jesus. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Nasson é aquele que já estava, Aminadab é aquele que já estava ali no... Né? Daí é o povo do Egito que andou ali 40 anos no deserto. Então, Salmão foi aquele que foi lá como espia em Jericó, quando eles já saíram ali do Egito, e nós lemos agora, ontem, eu acho, sobre ali a passagem ali do Rio Jordão, o acampamento, a circuncisão que eles fizeram nos homens, a santificação que eles fizeram nos homens antes de tomarem posse ali de Jericó, que foi a terra que já havia sido prometida para do Senhor, né, da parte do Senhor para eles. E ali nós falamos também sobre o maná que parou de cair a partir do momento que eles entraram, pisaram ali na terra prometida e já começaram a comer ali dos frutos daquela terra. Então, aqui continuando. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, os reis ali de Judá, né? Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassés foi o pior rei que houve ali na história de Judá, porém, quando ele ali foi cativo lá para a Babilônia, e a Bíblia fala que foi assim, botaram um gancho aqui no nariz dele, quando ele foi para cativo para a Babilônia, então ele se arrependeu, né, de todas as suas transgressões ali perante o povo, perante a Deus, e ele foi novamente, ele voltou para a presença do Senhor e ele começou a fazer uma limpeza ali em Israel, e ele retornou para Israel, porque na oração dele ele falou, né, Senhor, se tu me fizeres voltar para a minha terra de novo, né, eu me renderei a ti. Então tem toda ali aquele contexto, e ele volta para Israel, ele volta de novo para a terra dele,
Então ele começa ali a fazer uma limpeza, começa a restaurar Israel. Ele não consegue fazer de uma forma total, né? Tem ali a palavra em 1º Reis, 2º Reis, mas aqui nós vemos que Raabe, que era uma prostituta, que se tornou ali, fez parte, foi enxertada no povo, né? Ruth, que era uma moabita, e essas mulheres e esses homens que foram transgressores, né? Ali fala sobre Batseba, a viúva de Urias, que foi ali Davi transgrediu, né? Cometeu adultério com ela, e aí o primeiro filho deles foi gerado, mas foi retirado por Deus em função do pecado. Então tem todo um contexto, e nós vemos aqui que pessoas pecadoras como eu e como você estão aqui na genealogia desse Cristo santo, desse Cristo poderoso, desse Cristo de aliança, desse Cristo fiel conosco, que hoje está sentado ao lado de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, pelas nossas transgressões que nós cometemos diariamente. Então, você que se acha incapaz de estar na presença do Senhor, você que é rígido com você ao ponto de achar que não tem solução para a sua vida, que a sua vida está totalmente perdida, olhe para esses homens e para essas mulheres que também estavam perdidos e hoje estão aqui biblicamente na história, na genealogia deste Cristo. Então, você também pode, assim como eu, antes da minha conversão, os caminhos, os lugares que eu andei, e hoje eu estou aqui agradecida, grata por este Deus, por ter me resgatado. Da mesma forma, Ele faz com você nesse dia. Se entregue a Ele. E o resto é Ele que faz. A palavra de Deus nos fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, continuando aqui, Manassés gerou Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim, e seus irmãos nascidos no tempo do exílio da Babilônia, que foi o tempo que eles foram levados para a Babilônia, né? Joaquim era o rei ali que estava dentro daquele contexto, naquele momento. Daí, depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel volta ali para Judá, né, para Israel, para recuperar novamente. E depois tem ali o contexto de Esdras, tem ali o contexto de Neemias, que é tudo dentro daquele tempo ali, daquele contexto de restauração do templo, restauração dos muros, restauração de Israel, que nós fizemos um estudo sobre Neemias, ali sobre Esdras, falamos também sobre Esther ali dentro daquele contexto. Então, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Então, José, que era o noivo de Maria, que nós vamos ler aqui, e que Maria ficou dentro daquele noivado, engravidou pelo Espírito de Deus, né? Conforme nós vamos ler aqui nas Escrituras, esse José era descendente de Davi. Então a promessa que o Senhor, né, faz ali, que Deus faz para Davi, de que não se apartaria do trono e que da semente dele lhe traria um Salvador, né? Ele traria um redentor, e Jesus é o nosso redentor, Jesus é o nosso salvador. Então se cumpre, e o Senhor comprova através da palavra tudo o evangelho, tudo aquilo que foi falado, né? Todas as profecias, tudo aquilo que foi ministrado, ou já se cumpriu, ou ainda irá se cumprir com total fidelidade. E nós não podemos nos afastar, nós não podemos perder os nossos olhos de fé diante das verdades que essa palavra nos fala, diante dessas verdades que essa palavra aqui nos instrui e nos alerta sobre aquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Jesus está às portas, Jesus está chegando, e haverá o último dia, o dia do julgamento, onde eu e você estaremos
todos nós, né? Aquele que crê, aquele que não crê, prostrados na presença deste Deus, aguardando, né, a sentença. Aqueles que estão andando com Ele, aqueles que se arrependeram de seus pecados, aqueles que creem que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que morreu por nós na cruz, derramou o sangue precioso lá naquela cruz e que hoje está sentado ao lado de Deus Pai, estes entrarão para o descanso junto com Ele, e eu aguardo ansiosamente por esse descanso. Entraremos no descanso do Senhor, então viveremos a eternidade, onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverão mais tristezas, mas haverá a plenitude total de vida que vem através deste Deus. Então, eu vou ler mais um pouquinho, nós vamos finalizar. Então, muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso. Excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Eu vou finalizar aqui. Teófilo é possivelmente ali alguém que, um nome que foi dado para que as cartas não ficassem expostas ao ponto de serem excluídas, digamos assim, né? Essa Teófilo, ele tem uma ligação como se fosse a igreja primitiva, e essas cartas eram enviadas para o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse ter acesso às informações. E eu tenho uma palavra que Deus me deu a respeito dessa palavra aqui, porque Lucas viu ali, tinha tantas pessoas tentando escrever livros, tantas pessoas tentando ali repassar, reproduzir aquilo que o Senhor havia dito, né? Havia dito, havia vivido, mas aqui ele nos fala que, depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, Excelentíssimo Teófilo. E aqui, diante dessa palavra, uma vez o Senhor havia me pedido para escrever o meu primeiro livro, né? O livro do meu testemunho sobre a cura da depressão, né? E o meu testemunho de vida, que eu conto sobre pensamentos, sobre atitudes, sobre situações da minha vida, situações não tão boas, né? Mas são situações que fazem parte da minha vida. E aí um dia, quando eu estava finalizando esse livro, estava sentada assim na minha mesa, olhando ali, finalizando esse livro, e estava dando ali uma olhada no meu WhatsApp, e aí começou a aparecer um monte de gente escrevendo livro, mas um monte de gente, e hoje muitas pessoas escrevem livro, né, pela facilidade. Antigamente não se tinha tanta facilidade assim. No entanto, que esse meu livro aqui foi eu que escrevi, eu que editei, eu fiz a capa, o meu sobrinho me ajudou, né, na edição, em algumas situações, mas fui eu que fiz, né, através da ajuda do Espírito de Deus, né? E foi quando 40 dias antes, foi 40 dias realmente de trabalho duro fazendo, porque eu ia fazer a minha primeira palestra lá na Suíça com a minha amiga Carmen Zender. Inclusive, agora em outubro estou indo para lá de novo, mas agora eu vou para abrir lá o evento, e uma honra realmente abrir o evento da minha amiga Carmen Zender, falando, né, levando uma palavra do Senhor. E agora, voltando para o livro, foram 40 dias produzindo esse livro no Canva, e olhando e analisando, e mandei imprimir, então enchi a minha mochila e levei lá para Carmen, e graças a Deus foram todos vendidos lá na Carmen, na Suíça. E este livro, eu estava sentada, né, olhando assim, e disse, pô, Senhor, por que eu estou perdendo meu tempo com isso? Por que eu estou perdendo meu tempo escrevendo esse livro? Né? Tantas pessoas estão aí escrevendo. E aí o Senhor me levou a essa palavra de Lucas. Lucas 1, versículo 3 aqui, onde ele fala, né?
Tantas pessoas se propuseram a investigar, se propuseram a escrever, mas somente o livro de Lucas está aqui. Só o nome de Lucas está aqui na Bíblia. E o Senhor me fez entender que este livro que eu estava escrevendo era da vontade dele. Esse testemunho aqui de cura, depois de 7 anos de conversão, de 7 anos de depressão, e com o fim do meu casamento, com o fim da minha vida, uma vida totalmente destruída. 1 ano após a minha separação, eu me converto junto com a minha família. Então, ali 8, 9 meses após a conversão, eu fui curada da depressão, para a honra e glória do meu Deus. Ele me curou da depressão, ele me deu um cérebro novo, e daí eu sempre conto isso nos meus testemunhos, daí tem uma longa jornada aí, mas o Senhor me curou dessa depressão. O Senhor cura hoje ainda. Ele cura cancro, Ele cura depressão, Ele cura o que você tiver, se você crer verdadeiramente em fé. Eu declarava Isaías 53, que é a verdade sobre a cruz. Isaías 53 nos fala que ele veio, levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões. E a partir do momento que eu olho para ele, eu tenho vestes novas. A partir do momento que eu declaro que só há um Deus na minha vida, Jesus Cristo, então ele vem e começa a se mover na minha vida, ele começa a mudar a minha vida, ele começa a mudar a minha jornada, e ele vem e nos cura também. Ele nos cura de dores emocionais, ele nos cura de situações que nós vivemos, ele vem e nos limpa quando nós decidimos andar com este Deus. Então eu finalizo aqui nessa situação, e o título da nossa meditação hoje, que o Senhor já havia me dado, é sobre crer. Espera aí que eu vou ver aqui já, que agora me esqueci. Não lembro. Mas eu vou colocar lá, que é sobre crer. Já lembrei. Eu creio. Você crê. Então foi esse o título que o Senhor me deu, que o Espírito de Deus me deu hoje. Eu creio. Você crê que o Senhor pode fazer maravilhas na sua vida, assim como Ele já fez na minha e continua fazendo todos os dias na minha vida? Eu vou orar então, diante dessa meditação, diante dessa palavra. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos, Senhor, porque tu vives, porque tu vives, porque tu és santo, porque tu és poderoso, porque tu és único, porque tu podes fazer maravilhas em nossas vidas, Senhor, quando nós estamos contigo, quando nós decidimos andar contigo. A tua palavra nos diz, Senhor, que tu nos amou primeiro. A tua palavra nos diz, Senhor, que tu nos separou, Senhor, e nos conheceu antes da fundação do mundo. A tua palavra nos diz, Senhor, que é o teu Santo Espírito que nos convence. A tua palavra nos diz, Senhor, que a nossa fé aumenta através do ouvir a tua palavra. Senhor, vem nesse dia, Senhor, e aumenta a nossa fé. Vem nesse dia, Senhor, e nos faz ver com olhos de fé, Senhor, aquilo que tu ainda vais fazer nas nossas vidas, Senhor, e através das nossas vidas. Senhor, nos enche nesse dia da certeza, Senhor, de que tu estás cuidando de cada detalhe. Da certeza, Senhor, de que não estamos sozinhos, não estamos sozinhas. Da certeza, Senhor, de que tu és aquele que dá a plenitude de vida sobre nós. Tu és aquele que nos cura, que nos limpa, que nos lava, que nos ajuda em todo o tempo. Sê conosco, meu Deus, em nome de Jesus, e nos conduz hoje, nesse dia, somente hoje, Senhor, nos conduz e nos ajuda, Senhor, finalizarmos esse dia com a porção, Senhor, necessária, o alimento necessário para estarmos cada vez mais firmes na Tua presença. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo, Senhor, por tudo que Tu já fizeste e por tudo que Tu ainda vais fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e creiam. Ele é o Deus que faz maravilhas, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Creiam, em nome de Jesus.